Olá, aqui é o Melino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje eu quero abordar um tema que, especialmente nesses momentos muito críticos que a gente está passando, né? Uma crise sem precedentes em nível mundial, né? Não é, vamos chamar assim, de exclusividade de ninguém, né? Todos os países, o mundo todo, especialmente aqui o Brasil e o segmento do varejo, está sentindo profundamente os efeitos dessa crise, né? Bom, eu sempre tenho insistido nesse ponto que, dado a gravidade do momento, é importantíssimo a gente ter clareza, discernimento e saber exatamente como conduzir a situação, o que, que a gente pode, enfim, o que, que está sob o nosso controle que a gente pode efetivamente intervir. Não é? Infelizmente, a gente não tem o poder de resolver o problema macro, né, o problema geral. Mas existem muitas coisas que estão da porta para dentro, né, que estão sob o nosso controle, que a gente pode fazer. E essa é a reflexão que eu quero propor. Aliás, muitos lojistas me procuram, eu tenho atendido algumas empresas em consultoria, e sempre esse questionamento, né? Menino, o que, que a gente pode fazer? O que é possível fazer nesse momento para enfrentar essa crise toda? Bom, eu começo fazendo a seguinte colocação. Mais importante do que o que dizer, do que as respostas, são as perguntas. Não é? Se a gente conseguir equacionar de maneira racional, listar as principais perguntas dos principais problemas que a gente está enfrentando, por incrível que pareça, a nossa mente começa a se organizar e o que fazer também vai se apresentando. Um exemplo, vamos à prática. Quando eu olho para vendas, bom, o primeiro pânico, o primeiro desespero, a primeira urgência que a gente tem é a venda. A gente sabe que o varejo depende fundamentalmente da venda. Aliás, é a razão da existência. Né? Uma loja sem venda perde o seu sentido. Nada faz sentido na loja se ela não vende. Né? Eu costumo dizer que balcão está na loja não é para decorar, é para ajudar a vender. E assim, tudo mais que tem dentro de uma loja. Vitrine, operador de caixa, sistema, estoque, etc, etc. Tudo que existe dentro de uma loja tem uma finalidade ou vende ou ajuda a vender. Então, quando a gente tem problemas na venda, isso impacta diretamente já na própria razão da existência da operação da loja. Né? Então, que perguntas que a gente pode fazer? Ok, como é que eu posso fazer para vender? O que eu preciso para vender? Eu preciso de cliente, eu preciso de mercadoria, eu preciso de plano de pagamento, eu preciso de comunicar, né, aos meus clientes. Então, se eu estou com a porta aberta, quais são as variáveis que impactam diretamente no meu faturamento, na minha venda? Eu preciso botar cliente dentro da loja. Então, é tráfego de porta de loja, é vitrine, é promoção, que eu preciso colocar em destaque. Né? Eu preciso listar quais são os meus clientes cadastrados que eu tenho na loja. Né? E aí está um parêntese fundamental, que nesse momento, agora mais do que nunca, mostra a necessidade de se ter um cadastro de clientes. Né? Mas aí cabe alguns comentários. Né? Primeiro, a gente sabe que cliente, quando você pede um CPF para o cliente, eu quero fazer seu cadastro aqui na loja, os clientes não gostam de dar dados pessoais, especialmente quando não estão comprando no crediário. Né? Há esse questionamento, para que eu vou fazer meu cadastro? Para que você precisa do meu cadastro? Né? E geralmente o que vem à mente do cliente é importunação, incômodo e tal, e eles têm uma certa resistência, a não ser que enxerguem algum benefício. E o principal benefício que eu sempre trago, e hoje é fundamental que as lojas tenham, é o seu plano de fidelidade. Não é? Então, se a sua loja ainda não tem, se tem nesse momento agora, é estratégico trabalhar o plano de fidelidade, resgate de pontos, não é? Fazer a listagem dos clientes, quem é que tem ponto acumulado, fazer alguma ação, como eu já comentei aqui até em papo anterior. Tem uma ação que tem funcionado muito, e eu tenho implementado isso em alguns clientes que a gente atende, que é o resgate em dobro. Aliás, eu tenho loja que está propondo resgate em triplo. Não é? Por quê? Porque liga para o cliente, sabe que o custo da mercadoria parada, a loja parada, ela tem um preço, ela tem um custo, né, que são as despesas de manutenção. Como eu digo, se ela está faturando ou não está faturando, tem o aluguel, tem a conta de luz, tem a mensalidade do contador e mais uma série de outras despesas que são as despesas fixas da loja. Ela faturando ou não faturando, esses gastos estão ali, eles se apresentam todo mês e a gente precisa honrar esses gastos, né? Precisa cumprir esses pagamentos. Então, não vender significa acumular despesa. Né? Então, às vezes é muito mais racional, num momento de crise, você abrir mão de uma certa margem, mas
gerar receita para honrar os compromissos. Né? Para isso é fundamental que você saiba também o ponto de equilíbrio da sua loja. Né? Existem mecanismos muito simples. Se você não sabe fazer isso, aproveita e entra lá na minha plataforma falandodeloja.com.br e veja o Exclusive. Lá na plataforma a gente tem um dos cursos é exatamente precificação e ponto de equilíbrio, como calcular o ponto de equilíbrio. É relativamente fácil, simples, se você estiver organizado, tem uma planilhinha ali que você, com duas, três informações que você lança ali, ela já te informa qual é o seu ponto de equilíbrio. Né? Ou seja, qual é o mínimo necessário que você precisa de faturamento, considerando as despesas que você tem, o custo da mercadoria e o markup que você pratica. A partir dessas informações básicas, você já identifica qual é o faturamento mínimo necessário para zerar, não é? Para não gerar resultado negativo. Então, é fundamental você ter esse quadro comparativo. E muitas vezes, eu já vi lojista, inclusive, resistindo a não fazer uma promoção mais agressiva ou não implantar um plano de fidelidade. Não, eu vou dar aqui X% e isso fica muito representativo, compromete minha margem, não é? E acaba que, primeiro, não fideliza, porque eu costumo dizer, se tudo é igual, se a mercadoria é igual, o preço é parecido, por que eu vou comprar na sua loja? Não é? Então, eu preciso ter motivos pelos quais, a loja uma loja bacana, bem organizada, uma loja bonita, um ambiente agradável, um atendimento espetacular. Eu sou atendido por uma equipe que realmente sabe me atender, sabe identificar as minhas necessidades, não fica fazendo propostas inadequadas. Ou seja, né, o atendimento aliado a uma boa estrutura, uma loja organizada, boas mercadorias, um bom mix de produtos, a preços de mercado e diferenciais que você propõe, com certeza são fatores que vão levar os clientes a decidir ir na sua loja ao invés de ir em outra, não é verdade? E, voltando então ao ponto, se você tem uma proposta, por exemplo, de um plano de fidelidade, fica muito mais agradável, muito mais generoso quando você propõe para um cliente fazer o cadastro. Você não está pedindo, você está oferecendo. Né? Deixa eu cadastrar você aqui, que você tem direito a uma pontuação, uma bonificação toda vez que você compra aqui. E aí, estruturando um plano de fidelidade bem legal, que realmente atenda, porque tem plano de fidelidade e plano de fidelidade. Né? Eu vejo alguns lojistas aí dando 0,5%. Né? Se o cliente comprar 1 milhão, ele vai. Né? Então, não é significativo. Então, precisa ser significativo. É importante lembrar que bonificação de plano de fidelidade você paga em mercadoria. Então, para o cliente, representa o preço de etiqueta, o preço final. Mas para a loja, o investimento efetivo no pagamento é o preço pago da mercadoria. Então, existe aí a margem embutida dentro da mercadoria que você paga nos planos de fidelidade. Então, é importante lembrar disso também, porque muita gente esquece, eu vou dar aqui 10% de fidelidade e quando puxa lá, acrescenta os 10%. E, na verdade, não é. Né? Então, é importante fazer a conta adequadamente. Por isso que ter esses controles é fundamental, porque vai proporcionar que você encontre as soluções para realmente puxar o faturamento, trazer o cliente na loja. Né? E se no limite aí da situação a loja está fechada por conta de alguma restrição da pandemia, existe a possibilidade da comunicação via redes sociais, via WhatsApp, via Instagram, não é? Entrar em contato, até telefone mesmo, entrar em contato com esse cliente, comunicar que existe a promoção, que existe a oferta, que ele tem pontos para resgatar, não é? Que se ele vier na loja, você vai bonificar de alguma forma extra, fazendo uma pesquisa, um levantamento no sistema, quais são os principais clientes que eu tenho na loja, quais são aqueles clientes que têm mais de 3 meses que não vêm na loja, que eles compraram, que tipo de produto que eles gostam, quais são as marcas de preferência. Enfim, é possível você fazer algum levantamento, algum mapeamento desses clientes e colocar a equipe para trabalhar, entrar em contato, fazer propostas que sejam atraentes, não é? Lançar alguma promoção, fazer parceria com algum fornecedor, porque é uma cadeia produtiva. Se você não vende na loja, também o representante não consegue faturar para você. A indústria depende do sucesso do varejo, ou seja, é toda uma cadeia envolvida aí, não é verdade? Então é possível fazer algumas ações junto ao público final, junto à própria equipe, criar algum diferencial competitivo dentro da equipe para que haja uma bonificação, um estímulo extra, eu chamo de PEBUM, né? PEBUM é a forma contracta de pé na bunda, né? É um empurrão a mais que a gente dá no time para realmente engajar, motivar para ir buscar os clientes. A gente sabe que a gente precisa de resultados na loja. Ou seja,
se você mostrar um diferencial para o cliente, ele não acha ruim de fazer o cadastro dele. E isso é importante porque quando você tem o seu cadastro, você consegue gerenciar melhor a sua base de clientes. Não é? Então, é importante fazer isso. Eu digo assim, porque tem muito lojista que acha que isso é só coisa para lojas grandes, para grandes operações, que tem lá sistema de gerenciamento de clientes, de relacionamento com clientes e tal. E não necessariamente. Né? Se você tem algumas ferramentas básicas, é possível implementar algumas ações, algumas estratégias que vão fazer a diferença e realmente fidelizar os clientes e fazer com que esses clientes enxerguem de maneira diferente a loja. Concorda comigo? Então, é todo esse esforço de capacitação da equipe, uma loja bem arrumada, as mercadorias legais dentro da loja, um preço que não seja, que esteja na faixa de mercado, você não precisa ser o mais barato, estando na faixa de mercado e agregando diferenciais, com certeza os clientes gostam, não é verdade? Então, é por aí que os caminhos começam a se abrir. Então, como eu disse no início, se você fizer as perguntas corretas, bom, como eu faço para melhorar as minhas vendas? Esse é o foco. Ah, não está vindo cliente na minha loja. Então eu preciso trazer, eu preciso me comunicar. A sua loja tem tráfego na porta de loja ou não? Então começa por aí. Percebe que são as perguntas? Então, minha loja tem tráfego na porta de loja. Ok, então eu preciso trabalhar frente de loja, preciso trabalhar vitrine. Ela precisa ser atraente e a gente falha muito. Né? Hoje não justifica mais. Se você entra aí na internet, no Google, vai pesquisar, você vai encontrar mil e uma sugestões que você pode se basear, adotar como referência, ou se você não tem um VM, né, uma pessoa especializada para fazer esse trabalho de composição de vitrine, de atratividade de vitrine, de porta de loja, de iluminação, de arrumação, não é? É possível, com pequeno esforço, a gente pegar pelo menos os melhores da equipe, quem é que tem mais talento para isso, e fazer uma programação visual, chama a atenção, iluminação chama a atenção. Eu vejo muita loja que na intenção de economizar, até porque momentos de crise precisa economizar, mas economizar nem sempre é ter uma redução de despesa, às vezes é o contrário. Não é? Por que eu estou dizendo isso? É preciso entender isso. Se você vamos lá, se você reduz a luz, não, eu vou trocar aqui só por lâmpada econômica, a minha loja vai ficar bem escurinha, vou pagar pouca energia elétrica, vou desligar o ar-condicionado, então vou dar uma redução brutal aqui, vou promover uma redução brutal na minha conta de energia elétrica. Aí o que acaba acontecendo? A loja fica escura, fica quente, desagradável, os clientes não entram, e se entram não ficam, não demoram lá dentro, se sentem desconfortáveis lá dentro. Não é verdade? O que vai acontecer com as vendas? As vendas caem. Despesa fixa é proporcional a faturamento, não é? Até porque ela é fixa. Então, eu sempre trago esse exemplo aqui. Se você tem 10 mil de despesa fixa e está faturando 100 mil, então a sua despesa fixa é 10%. Não é? Se a sua venda cai para 50 mil e você reduz a sua despesa, desliga a energia, então baixa a sua despesa aí em 2 mil reais para 8 mil, mas a venda caindo para 50, não é? Quanto é 8 mil de 50? Tem que fazer essa conta aí, dá 16%. Percebe como dobra? Então, é impressionante. De 10% ela subiu para 16%. Apesar de ter baixado 2 mil reais aí no valor numérico, no valor em si. Só que proporcionalmente ela representa muito mais. Então é importante entender isso. O lojista precisa entender, fazer essas contas, não olhar exclusivamente para um número sem contextualizar, sem colocar ele no cálculo geral de DRE, de ponto de equilíbrio, para você olhar e entender como é que essa máquina funciona. Senão você acha que está fazendo um bem e está fazendo um mal para a empresa. Concorda comigo? Então é importante entender isso. E eu vejo o lojista fazendo isso. Né? Às vezes cortando comissão de vendedores, estimulando, isso acaba impactando no faturamento. E quando você olha, as despesas fixas estão ali. E o faturamento caindo, percentualmente sobe. Economizou 1 ponto percentual na comissão e subiu 3, 4, 5 pontos percentuais na despesa. E aí quando você tira um DRE, ela ficou negativo. Por quê? Porque não soube fazer a conta. Agora, é óbvio, eu costumo brincar, eu costumo dizer que custo é igual unha, né? Você tem que cortar toda semana. Então a gente precisa estar atento aos desperdícios, aquilo que pode ser racionalizado, aquilo que pode ser otimizado, melhorado. Evidentemente que isso sim, não é? Mas é preciso fazer contas, entender como é que essa máquina funciona para que a gente dê racionalidade e realmente consiga efetivamente baixar custos, melhorar resultados, puxar as vendas que nós precisamos, remunerar a nossa equipe adequadamente. Não é? Às vezes você baixa custo aumentando um pouquinho a despesa.
Não é? Parece loucura isso, mas não é. Muitas vezes, e isso já aconteceu comigo, de dar consultoria para a loja e encontrar exatamente essa situação. O ar-condicionado era ligado a partir das 10 horas, às 4 horas da tarde tinha que desligar, e a loja ficava desconfortável, ficava escura. Quando tinha movimento, o ar estava desligado. Não é? O que acontecia? As vendas caíam. Então, o que nós fizemos? Nós readequamos a iluminação, reestruturamos essa parte de ar-condicionado e realmente a conta de energia subiu. Não é? No entanto, a despesa caiu. Por quê? Porque o faturamento cresceu muito mais. A equipe, era uma loja de confecção, nesse exemplo que eu estou trazendo aqui, né, tinha condições de deixar a cliente mais tempo dentro do provador. E a gente sabe que se você leva o cliente para um provador de roupas e ele experimenta uma peça e sai do provador, né, a probabilidade de você levar de volta um cliente para o provador é remota. A gente sabe que enquanto o cliente está no provador, muitas vezes aceita sugestões. Olha, prova essa aqui, achei essa outra aqui, vai combinar com essa peça que você... veja só como é que fica e tal, etc. E você vai trazendo. Se você mostra uma peça, a chance de fechar é 100% ou zero. Se você mostra duas, né, a probabilidade de fechamento vai crescendo. E se você tem clientes que aceitam, não é? Ficar olhando várias peças, vou provar camisa, se você traz 4, 5 modelos diferentes, para mim, dentro da linha que eu estou procurando, a probabilidade de eu gostar de uma ou duas ou até mais é muito maior. Né? Juntando com o atendimento, com o plano de pagamento que proporciona, não é? Que faz ali uma simulação. Não, se você levar, eu vi que você gostou e tal, e faz o cálculo, mostra a possibilidade do cliente levar aquilo que pode pagar, etc, etc. Enfim, é isso que vai dar resultado. Em resumo, nós elevamos a despesa de energia, não é? A conta de luz subiu, mas o faturamento subiu muito mais e a despesa percentualmente caiu. Então, nós baixamos a despesa da loja, elevando um pouquinho a conta de energia, nesse caso especificamente. Então, por que a gente consegue chegar a essas conclusões? Porque se você fizer as perguntas corretas, e esse é o mote desse vídeo, né, desse papo de hoje, é exatamente isso. Se você fizer as perguntas corretas, você vai encontrando as respostas corretas. Então, como melhorar meu lucro? Porque é o que todo lojista quer. Eu quero faturar mais, eu quero melhorar meus lucros, eu quero ter um mix legal de produtos dentro da minha loja, eu quero ter a cobertura acertada, eu quero definir corretamente, né, o meu mix para que eu consiga encantar os meus clientes. E para que você consiga encontrar soluções para todos esses aspectos, né, basicamente são 3 eixos, como eu costumo sempre falar. A loja ela é fundamentada em 3 eixos: vendas, financeiro, retaguarda e gestão de estoques e compras. Então, esses são os 3 eixos da loja que eu preciso olhar e me perguntar sempre como que eu resolvo os problemas dessa área. E aí, quando você começa a se questionar, bom, eu preciso botar cliente da minha loja, eu preciso converter esses clientes que vêm até minha loja em faturamento, para aqueles que eu faturo, eu preciso vender mais. O que eu preciso para vender mais? Eu preciso de gente qualificada atendendo, eu preciso de bons produtos, eu preciso de plano de pagamento correto. Não é? Eu preciso, na finalização, no check-out ali, ter um atendimento agradável. A gente vê muita loja que maltrata cliente na hora de dar o docinho na boca, que é na hora do pagamento, da finalização, e economiza sacola, desliga a máquina, aí tem que ligar a máquina de cartão porque está desligada, não tem papel na bobina, não tem a embalagem ali, o cliente não gosta, economiza sacola, soca mercadoria dentro da sacola, e o cliente se sente, sabe, desagradável, se sente maltratado. O cliente, veja bem, eu até digo isso para as equipes. Quando o cliente está olhando o produto, que ele diz assim dentro da loja, eu vou levar, na cabeça do cliente, aquela peça já é dele. Não é? Então, esse é o momento de tratar com mais carinho ainda. Se é confecção, por exemplo, não é? Aí é a hora de dobrar com todo cuidado, porque já é do cliente. Ele disse eu vou levar. Não é? Então, eles gostam de que trate, não pegar de qualquer jeito, ou então socar dentro de uma sacola e assim por diante. Percebe? São esses detalhes que vão fazendo a diferença. Então, olhar para todas as etapas do processo e entender que eu preciso qualificar meu time, ter um procedimento correto, né? Treinar, exercitar aquilo que a gente já sabe, porque o nosso cérebro ele é o órgão mais nobre do corpo humano, mas é o que mais gasta energia. Então ele tende a economizar, tende a jogar a gente em zonas de conforto e a gente, sem perceber, aos pouquinhos, vai fazendo o mínimo. E quando a gente assusta, né, a qualidade dos nossos serviços cai. Para isso a gente precisa estar muito atento e exercitar o time em todos os fundamentos, nas regras dentro da loja, na arrumação, no atendimento, na finalização, enfim, em todos os processos que são executados dentro da loja.
Percebe? Então, quando você olha para o financeiro, como otimizar meu financeiro, tem muita gente que confunde. Vou dar um exemplo concreto dessa situação. Eu certa vez estava conversando com um lojista, né, e ele estava reclamando da parte financeira, que ele não sabia o que acontecia, que ele não via dinheiro, que a loja dele não dava resultados, que o faturamento cresceu, melhorou, a partir de todo esse trabalho que foi feito junto à equipe, salão de vendas, mercadoria, plano de pagamento, mas ele não via dinheiro, cadê esse dinheiro e tal. Né? E eu fiz uma pergunta básica para ele. Você faz a diferenciação, você tem um prolabore fixo, como que é a sua retirada aqui na loja? Não é? Como que é o seu financeiro pessoal em relação ao financeiro da loja? Ele disse, não, eu tenho um prolabore fixo aqui. Que eu sempre lembro do lojista. Prolabore é salário de lojista. A gente não pode confundir prolabore com lucros, com retirada de lucro. Né? Apuração de lucros a gente faz periodicamente, geralmente no final do ano. Você fecha o balanço, vê o que está sobrando, o que você vai reinvestir na loja, o que você vai retirar de lucro. Prolabore é salário como outro qualquer. Então, todos dentro da empresa, dentro da loja, devem ter o seu salário, inclusive o dono. É aquele salário. Não importa se tem ou não tem dinheiro ali dentro. Né? O salário não vai mudar, é aquele valor que está dimensionado adequadamente para a operação. Né? E nesse caso, eu perguntei para o lojista, né, você tem definido o seu prolabore? Não, tenho sim, meu prolabore é X e tal. Era até modesto o prolabore dele em relação ao potencial da loja. Né? Mas aí, quando eu fui analisar o financeiro, fui olhar ali as despesas, os relatórios e tal, e comecei a encontrar ali plano de saúde. Ah, a loja que pagava. Plano de saúde, pessoa física dele. Consórcio que ele pagava, que tinha lá, era lançado no caixa da loja. E aí eu comecei e fui encontrando. Reforma da casa dele. Né? Então eu via lá, ele fazia a compra, né, para os materiais e tal, mais o pessoal que estava trabalhando na reforma, e ele dizia, passa lá na loja e recebe. Né? E a operadora de caixa lançava ali na conta da loja. E aí vem a pergunta: essa é uma despesa da loja ou é uma despesa do dono da loja? Então, se é do dono da loja, não é despesa da loja, é prolabore, é uma retirada prolabore. Né? Então, é importante ter esse discernimento e essa disciplina. É como eu digo, a loja é sua, você faz o que você quiser dela. Agora, você precisa analisar as consequências dos atos que você vem tomando. Então, é importante ter essa clareza. E aí, nesse caso, quando eu fui puxar, era mais que o dobro do que o prolabore que ele dizia tirar. Só que quando ele fazia as contas, ele punha o prolabore dele lá no valor arbitrado, no valor definido, e não no real que era retirado, porque ele não contava com esses outros penduricalhos que representavam mais de 100% de acréscimo. Né? E aí você vai confundindo e se enganando, e quando você olha para a operação, está tomando decisões erradas, equivocadas, achando que a loja está com problema, e na verdade o problema não está na loja, né, mas em quem está conduzindo a loja. Percebe? Então, e como foi possível identificar isso? Fazendo as perguntas. Como estão as suas retiradas? Vamos conferir o que é seu, o que é da loja. Quando nós analisamos isso, e isso não é exclusividade. Isso acontece com um lojista pequeno e tal, que vai misturando ali, usando o caixa da loja como se fosse a sua carteira, né, pessoal. Né? E não, eu conheço redes de lojas expressivas que têm um número grande de lojas, lá né, 2, 3 centenas de funcionários, e o lojista construindo casa, fazendo obra, né, e batendo ali no caixa da empresa, descapitalizando às vezes a empresa, porque não era um momento de descapitalizar naquele momento, a empresa estava formando estoque, né, e o lojista ali fazendo retiradas brutas no caixa, descapitalizando a empresa, e a empresa com problema e ele reclamando da empresa. E quando a gente analisava os números dessa rede, por exemplo, os números estavam ok, o problema era as retiradas os investimentos fora da empresa que estavam sendo feitos, sacrificando o fluxo de caixa da empresa. Percebe? E aí tudo passa a ser consequência. Né? A falta de dinheiro para honrar compromissos com os fornecedores, as despesas ficam muito caras, ficam muito altas, quando na verdade, proporcionalmente analisando, nesse caso específico não era. Era uma falta de disciplina do lojista em misturar as suas despesas, os seus investimentos pessoais com o caixa da loja. Então, olhando para isso tudo, com certeza você vai encontrar espaços de melhoria. Não é? Existe um princípio que é o seguinte: nós não somos perfeitos, a gente erra. Não é? Então, e essa não deixa de ser uma dádiva, porque eu sei que eu não sou o máximo do que eu poderia ser. Não é? Porque eu ainda tenho falhas. Se eu fizer uma análise, eu vou encontrar espaços de melhoria. Essa é uma boa notícia. Então, momentos de crise, momentos onde as dificuldades
crescem, são momentos da gente, mais do que nunca, refinar os nossos erros e ir eliminando o máximo possível, buscando a otimização em todas as áreas. Quando a gente começa a analisar sobre isso, né, será que o seu estoque está correto? A cobertura está correta? Você está precificando corretamente? Como é que está a sua estratégia de venda? Como é que está a arrumação da sua loja? Como é que está a sua gestão de retaguarda? Então, quando você começa a analisar a quantidade de categorias, a sua amplitude e profundidade, né, para quem não está acostumado com o termo, amplitude é a quantidade de categorias. Muitas vezes a gente vê, encontra excessos na loja. A loja não teria espaço para trabalhar com tantas categorias ou com tantas marcas. Então, é comum eu encontrar, às vezes, numa loja, um excesso de marcas, por falta de planejamento, por falta de controle, de acompanhamento, né? Ou então uma profundidade muito grande, muitos modelos, grades muito grandes. E aí, quando você começa a olhar, e o lojista pensa, não, mas eu preciso ter aqui uma variedade boa para atender todos os meus clientes e tal, mas não faz as contas. E quando olha, a cobertura está inchada. Cobertura inchada é ter muito mais estoque desproporcional do que vende. Isso vai diretamente impactar no giro. E a rentabilidade de uma operação de varejo depende diretamente de giro. Mercadoria, quando entra, é conta para pagar. A mercadoria só é boa quando ela entra e sai. Aí ela deixa o resultado. Não é verdade? Então, eu preciso otimizar os meus giros. Agora, o desafio é, eu preciso ter variedade, eu preciso ter numerações, né? Eu preciso ter cores, modelos, etc., dentro da minha loja para atender o meu público, atender o meu cliente. Mas para isso eu preciso planejar, eu preciso trabalhar, eu preciso olhar adequadamente. E quando você começa a olhar para a loja, a gente vai encontrar muito espaço de melhoria. Essa é a ação, não tem outra alternativa. Então, quem vai resolver os problemas internos da loja é o gestor. Para isso, precisa estar atento e ter essa consciência. Fazer as perguntas certas. Como que eu melhoro minhas vendas? Como eu otimizo equipe, por exemplo? Esse é outro dado fundamental. Reclamar. Se reclamar resolvesse, a gente fazia uma rodinha no canto da loja, reclamava, pronto, os problemas tinham acabado. Não é assim. Ou o gritinho de guerra. Vamos lá, porque a gente pode. Gente, nós precisamos melhorar nossos números, vamos lá. Então, ok, isso é bacana, isso é legal. Mas o que vai ser feito? Por onde começa? Quais são as ferramentas que vão utilizar? Qual é a estratégia? Qual é o nível de conhecimento que é necessário que o colaborador tenha? Não é? Está capacitado, está exercitado no conhecimento. A gente não pode confundir adquirir conhecimento com habilidade. São coisas distintas, diferentes. Não é? Eu vejo, aprendo uma função nova, eu entendi, aprendi. Agora, eu tenho habilidade para desenvolver isso com excelência? Não é? Certamente, se eu não exercitar, a resposta é não. Então, isso compete ao gestor estar atento para trabalhar todos esses fundamentos com a equipe. Ou seja, em linhas gerais, fica muito claro que tem muita coisa para se fazer e o segredo é faça as perguntas corretas que você vai começar a encontrar as respostas adequadas, o que fazer, o que mexer, por onde começar e como otimizar a sua operação. A porta está fechada? Como é que eu faço para falar com o meu cliente? Ponto. Essa é a pergunta. Não é? Eu tenho as mídias que eu posso me comunicar. Eu não estou conseguindo que o cliente entre na loja. Então, como é que eu faço a mercadoria chegar nele? Não é? O cliente precisa pagar. Como é que eu faço para mandar um link para ele? Percebe? Eu preciso atrair o meu cliente, criar um diferencial. Quais são as ações promocionais que você pode desenvolver dentro da loja para atrair o cliente? Fazer a conta. Bom, o que é mais barato? De repente eu vou perder um pouquinho, perder entre aspas, vou fazer uma ação aqui, criar um diferencial, dar uma bonificação, criar incrementar o meu plano, meu programa fidelidade, se você já tem na loja, vou implantar um programa fidelidade, vou bonificar esse cliente, vou criar um diferencial, vou montar combos, enfim, quais são as ações que você pode tomar para atrair esse cliente na loja e conseguir finalizar vendas. Esse é o caminho. Concorda comigo? Enfim, se a gente parar para pensar, fizer as perguntas corretas, dar foco, engajar o nosso time, a gente precisa entender que os momentos desafiadores, né, são momentos que mais precisam da gente. Com foco, com competência, com determinação, que a gente consegue superar enormes desafios. Tem aquela máxima, tem aquele ditado que diz assim: mar calmo não faz fama de navegador. Não é? Não leva o nome de ninguém para a história. Então, quem vai para a história como grandes heróis são aqueles que enfrentaram grandes dificuldades. Então, esse é o momento da gente realmente pilotar com o máximo de discernimento, de excelência, usando as ferramentas certas, engajando o time, que a gente consegue superar
esses momentos e, com certeza, as crises acabam sendo oportunidades de melhoria e a gente acaba sendo até mais forte lá na frente. Beleza? Concorda comigo? Enfim, então é importante, nesse momento que a gente está passando, a gente ter esse discernimento e buscar as alternativas, que são muitas. Aqui mesmo no canal, com certeza, você vai encontrar muitas sugestões, muitas ferramentas. Não é? Eu convido você a entrar na minha página falandodeloja.com.br. Tem ferramentas gratuitas que você pode utilizar. Beleza? Então é isso, eu te vejo por aí. Sucesso, um grande abraço.